Livro Palavras do Infinito, escrito por Chico Xavier, um livro mediúnico. Os espíritos que escrevem aqui são diversos. É um livro sobre poesias, mas com mensagens do mundo espiritual. Não li ainda, mas vamos lá, vou ler junto conforme eu gravo aqui. O Chico Xavier possui mais de 100 livros escritos pela mediunidade dele. E muitos deles são livros de poesias. Eu postei um livro há algum tempo, alguns meses atrás, chama-se Parnácio de Além-Túmulo, algo assim. Era sobre poesias, tem muitas poesias interessantes lá também. Tá, então vamos lá. A Palavra dos Mortos. Pedem de São Paulo a colaboração humilde do meu esforço para a apresentação de Palavras do Infinito, que um grupo de espíritas da Sociedade de Metapsíquica do Grande Estado, tendo à frente o eminente amigo Dr. João Batista Pereira, vai lançar a publicidade com o objetivo de fornecer gratuitamente, com a mensagem dos mortos, um consolo aos tristes, uma esperança aos desafortunados e um raio de claridade aos que naufragam, desesperados na noite escura da dúvida e da descrença em meio às borrascas do oceano tempestuoso da vida. Existem poucas probabilidades de eficácia no esforço dos mortos em favor da regeneração da sociedade dos vivos. Contudo, as atividades de ordem espiritualista na atualidade do mundo constituem a derradeira esperança da civilização. Sou agora dos que veem de perto o trabalho intenso das coletividades invisíveis pelo progresso humano. Sinto ao meu lado a vibração luminosa do pensamento orientador das sentinelas avançadas de outras esferas da evolução e do conhecimento, e reconheço que somente das concepções do moderno espiritualismo poderá nascer o novo dia da humanidade. E embora a negação sistemática dos homens diante dessas realidades consoladoras, os túmulos vêm deixando escapar os seus profundos e maravilhosos segredos, falando a palavra tocada de conforto e de claridades sobrenaturais. Na antiguidade egípcia, figurava-se o santuário da verdade ao fim de uma estrada sinuosa, rodeada de esfinges representando os enigmas das suas essências profundas, e no seu estranho simbolismo essas imagens constituíam as esfinges da morte, cujos umbrais de silêncio e de treva a vida jamais poderia transpor para solucionar os problemas inextricáveis dos destinos e dos seres. O tempo, todavia, modificou a mentalidade humana, adaptando-a para um conhecimento melhor de si mesma. Em meados do século passado, quando o materialismo atingia as suas cumeadas, na expressão filosófica dos pregoeiros e expositores, eis que os mortos voltam a confabular com os vivos sobre a sua maravilhosa ressurreição. A esperança volta a felicitar a mansarda dos pobres e o coração dos oprimidos na prodigiosa perspectiva da imortalidade através de todos os mundos e os desencarnados. Num heroísmo supremo, volvem aos centros de estudos e aos gabinetes dos sábios com a lição piedosa das suas experiências. Não obstante, a arrancada gloriosa dos que já haviam partido das substâncias poderes da terra para as esferas luminosas do céu, tentando com os seus exércitos de arcanjos reorganizar a sociedade humana, restaurando os alicerces do cristianismo,
poucos foram aqueles que ouviram as suas trombetas ecoando no vale das lágrimas e das provações. Diante desse fenômeno universal, a religião não pôde volver dos seus interesses e da sua intransigência para identificar a espiritualidade dos seus santos e dos seus antigos reformadores. A ciência acadêmica, por sua vez, conserva-se de guarda ao seu passado e com as suas conquistas de ontem presume-se na posse da sabedoria culminante. Entretanto, o dogmatismo é incompatível com o progresso, e todas as concepções científicas de cada século se caracterizam pela sua instabilidade. Porque os olhos da carne não veem o que existe. Nenhuma teoria pode explicar a vida à base exclusivista da matéria. Todos os fenômenos mecânicos do universo obedecem a uma força inteligente e nada existe de real diante da visão apoucada dos homens, porque as verdades profundas se lhes conservam invisíveis. Os movimentos planetários, os turbilhões atômicos no complexo de todas as coisas tangíveis, inclusive o seu próprio corpo, o mistério da força, os enigmas da aglutinação molecular, o segredo da atração, a identidade substancial da energia e da matéria, que nunca se encontram separadas uma da outra, não se mostram aos olhos humanos dentro da sua transcendência e da sua grandeza. Todo átomo de matéria tem a sua gênese no átomo invisível, da natureza psíquica. Raios impalpáveis e ocultos trazem a vida e trazem a morte. E o homem, na sua ignorância presumida, mal se apercebe que é o fantasma cambaleante de Édipo, vivendo na zona limitada de seu livre-arbítrio, mas submetido às leis de bronze do destino e da dor, cuja as atividades objetivam o aprimoramento de sua personalidade. Apesar da sua vaidade e do seu orgulho, todas as suas glórias materiais caminham para a morte. Nietzsche arquiteta com Zaratustra a filosofia do homem superior para cair aniquilado sobre o seu próprio infortúnio. Napoleão, depois das lutas prestigiosas que lhe granjearam a admiração universal, recolhe-se em Santa Helena para meditar nas célebres sentenças do Eclesiastes. Edison, após encher de conforto as cidades modernas com a sua imaginação criadora, sente o esgotamento de suas forças físicas para aguardar o gume afiado da morte. Os homens, com todos os pergaminhos de suas conquistas, viverão sempre no círculo de suas fraquezas e de suas misérias, enquanto não se voltarem para o lado espiritual do sofrimento e da vida. A manifestação das atividades dos mortos não lhes tem fornecido as conclusões de ordem moral que se fazem necessárias ao aperfeiçoamento coletivo, com algumas honrosas exceções, despertou apenas o sentimento de suas análises, nem sempre orientadas no propósito de saber, parecerem filhas intempestivas das vaidades pessoais de cada um. Disse palavrinha difícil. De palavra diferente. Deve ser o nome de uma pessoa aqui. Disse engenheiros. Nos seus estudos psicológicos, que a história da civilização representa apenas o desenvolvimento da curiosidade humana. Se isso é um fato incontestável, não é menos verdade que essa sede de revelações deve possuir uma bússola espiritual nas suas longas e acuradas perquisições do invisível. Muita experiência trouxe do mundo para acreditar que as teorias, só por si, possam operar a salvação da humanidade. Elas constituem apenas o roteiro de sua marcha, onde os espíritos de boa vontade vão conhecer o caminho. São acessórios do seu esclarecimento, sem representarem a compreensão em si mesmas. Toda a civilização ocidental fundou-se à base do cristianismo. Todavia, o que menos se vê no seu Fausto e na sua grandeza é o amor e a piedade do crucificado. A atualidade está cheia de exemplos dolorosos. Povos considerados cristãos preparam-se afanosamente para as lutas fratricidas.
A Liga das Nações, que alimentava o sonho da paz universal, está hoje quase reduzida a uma abstração de ideólogos. A Itália e a Alemanha expansionistas impunham a espada do arrasamento e da destruição. Ainda agora o general Ludendorff acaba de entregar à publicidade o seu livro terrível sobre a guerra total. A crença e a fé não procedem de combinações teóricas ou do malabarismo das palavras e dos raciocínios. É no trabalho e na dor que se processam e se afinam. Para a fé não há melhor símbolo que o toque de Moisés sobre as rochas adustas, fazendo brotar o lençol líquido das águas claras da vida. Só a dor pode tocar o coração empedernido dos homens, e é por isso que a lição dos mortos servirá somente para constituir a base nova da sociologia de amanhã. A fé, por enquanto, continuará como patrimônio dos corações que foram tocados pela graça do sofrimento. Tesouro da imortalidade, seria o ideal da felicidade humana se todos os homens o conquistassem mesmo nos desertos tristes da terra. Um grande astrônomo francês, inquirido sobre as recompensas do céu, acentuou, abre aspas, mesmo aqui podem as criaturas receber as recompensas do paraíso. O céu é o infinito e a terra é uma das pátrias da imensidade. Todos os homens, portanto, são cidadãos celestes. É aqui na superfície triste do mundo que as almas realizam a aquisição de suas felicidades. Estamos em pleno céu e em toda parte veremos cada um receber segundo as suas obras. Fecha aspas. Sobre as frontes orgulhosas dos homens pairam os órgãos invisíveis de uma justiça imanente, e sobre a terra pode o Espírito fazer jus aos prêmios do alto. A crença com os seus esplendores subjetivos é um desses maravilhosos tesouros. Que as palavras do infinito se derramem sobre o entendimento das criaturas, cooperando com a dor, elas descobrirão para o homem as grandezas ocultas de sua própria alma, a fim de ele aceite em seu próprio benefício as realidades confortadoras da sobrevivência. A voz do além pode ficar incompreendida, mas os mortos continuarão a falar para os vivos, comandados à ordem de alguém que está acima das opiniões de todos os cientistas e escritores, encarnados e desencarnados. Foi a piedade de Jesus que abriu as cortinas que velavam os mistérios escuros e tristes da morte, e o divino jardineiro conhece o terreno fecundo, onde germinam as sementes do seu amor. Os homens aprenderão à custa das suas dores, com todo o fardo de suas misérias e de suas fraquezas, e as palavras do infinito cairão sobre eles como a chuva de favores do alto. Que eles se espalhem nos corações e nas almas, porque cada um traz consigo a claridade de um sol e a doçura de uma bênção. Humberto de Campos. Recebido em Pedro Leopoldo, 27 de março de 1935. De um casarão de outro mundo. Muitas vezes pensei que outras fossem as surpresas que aguardassem o morto depois de entregar a terra aos seus despojos. Como um menino que vai pela primeira vez a uma feira de amostras, imaginava o conhecido chaveiro dos grandes palácios celestiais. Via São Pedro de mãos enclavinhadas debaixo do queixo, óculos de tartaruga como os de Nilo Peçanha, assestados no nariz, percorrendo com as suas vistas sonolentas e cansadas os estudos técnicos, os relatórios, os mapas e livros imensos, anunciadores do movimento das almas que regressavam da terra, como um amanuense destacado de secretaria. Presumia-o um velhote bem conservado, igual aos senadores do tempo da monarquia no Brasil, confiando os seus longos bigodes e os fios grisalhos da sua barba respeitável. Talvez que o bom do apóstolo, desentulhado o baú de suas memórias, me contasse algo de novo, algumas anedotas a respeito de sua vida, segundo a versão popular, fatos do seu tempo de pescarias, certamente cheios de estroinices de rapazelho. As jovens de Séforis
e de Cafarnaum, na Galileia, eram criaturas tentadoras com seus lábios de romã amadurecida. São Pedro, por certo, diria algo de suas aventuras ocorridas, está claro, antes de sua conversão à doutrina do Nazareno. Não encontrei, porém, o chaveiro do céu. Nossa decepção, cheguei a supor que a região dos bem-aventurados deveria ficar encravada em alguma cordilheira de nuvens inacessíveis. Tratava-se certamente de um recanto de maravilhas, onde todos os lugares tomariam denominações religiosas na sua mais alta expressão simbólica. Praça das Almas Benditas, Avenida das Potências Angélicas, no coração da cidade prodigiosa, em passos resplandecentes, Santa Cecília deveria tanger a sua harpa, acompanhando o coro das 11.000 virgens, cantando um som de harmonias deliciosas para acalentar o sono das filhas de Aqueronte e da noite, a fim de que não viessem com as suas achas incandescentes e víboras malditas perturbar a paz dos que ali esqueciam os sofrimentos em repouso beatífico. De vez em quando se organizariam nessa região maravilhosa solenidades e festas comemorativas dos mais importantes acontecimentos da Igreja. Os papas desencarnados seriam os oficiantes das missas e te-deums de grande gala e que compareceriam todos os santos do calendário. São Francisco Xavier, com o mesmo hábito esfarrapado com que andou pregando nas Índias, São José na sua indumentária de serralheiro, São Sebastião na sua armadura de soldado romano, Santa Clara com o seu perfil lindo e severo de Madonna, sustentada pelas mãos minúsculas e inquietas dos arcanjos como rosas de carne loura. As almas bem conceituadas representariam nas galerias deslumbrantes os santos que a Igreja inventou para o seu agiológio. Mas não me foi possível encontrar o céu. Julguei então que os espíritas estavam mais acertados em seus pareceres. Deveria encontrar os que haviam abandonado as suas carcaças na terra, continuando a mesma vida. Busquei relacionar-me com as falanges de brasileiros emigrados no outro mundo, idealizei a sociedade antiga, os patrícios ilustres aí refugiados, imaginando encontrá-los em uma residência principesca como a do Marquês de Abrantes, instalada na antiga chácara de Dona Carlota, em Botafogo, onde recebiam a mais fina flor da sociedade carioca das últimas décadas do Segundo Império, cujas reuniões compostas de fidalgos escravocratas da época ofuscavam a simplicidade monacal dos passos de São Cristóvão. E pensei de mim para comigo os rabinos do Sinédrio, que exararam a sentença condenatória de Jesus Cristo, quererão saber as novidades de Hitler na sua fúria contra os judeus. Os remanescentes do príncipe de Bismarck, que perderam a última guerra, desejariam saber qual a situação dos negócios franco-alemães. Contaria aos israelitas a história da esterilização e os seguidores do ilustre filho de Schweighausen, as questões do plebiscito do Sarre. Cada bem-aventurado me viria fazer uma solicitação a que eu atenderia com as habilidades de um porta-novas acostumado aos prazeres maliciosos do boato. Enganara-me, todavia, ninguém se preocupava com a terra ou com as coisas de sua gente. Tranquilizem-se, contudo, os que ficaram, porque se não encontrei o Padre Eterno com as suas longas barbas de neve, como se fossem feitas de paina alva e macia, segundo as gravuras católicas, não vi também o diabo. Logo que tomei conta de mim, conduziam-me a um solar confortável como a casa dos Bernardelli na praia de Copacabana, semelhante a uma abadia de frades da Estíria. Espanta-me o meu aspecto imponente e grandioso. Procurei saber nos anais desse casarão do outro mundo as notícias relativas ao planeta terreno. Examinei os seus fólios. Nenhum relate havia com respeito aos santos da corte celestial, como eu os imaginava, nem alusões a Mefistófeles
e ao amaldiçoado. Ignorava-se a história do fruto proibido, a condenação dos anjos rebelados, o decreto do dilúvio, as espantosas visões do evangelista no Apocalipse. As religiões estão na terra muito prejudicadas pelo abuso dos símbolos. Poucos fatos relacionados com elas estavam naqueles documentos. O nosso mundo é insignificante demais pelo que pude constatar na outra vida. Conforta-me, porém, haver descoberto alguns amigos velhos entre muitas caras novas. Encontrei o Emílio, radicalmente transformado, contudo, às vezes faz questão de aparecer-me de ventre rotundo e rosto bonacheirão, como recebi os amigos na Pascoal para falar da vida alheia. Ah, filho, exclama sempre. Há momentos nos quais eu desejava descer no rio como o homem invisível de Wells e dar muita paulada nos bandidos de nossa terra. E, na graça de quem, esvaziando copos, andou enchendo o tonel das Danaides e desfolha o caderno de suas anedotas mais recentes. A vida, entretanto, não é mais idêntica à da terra. Novos hábitos, novas preocupações e panoramas novos. A minha situação é a de um enfermo pobre que se visse de uma hora para a outra em luxuosa estação de águas, com as despesas custeadas pelos amigos, restabelecendo a minha saúde, estudo e medito, e meu coração, ao descerrar as folhas diferentes dos compêndios do infinito, pulsa como o do estudante novo. Sinto-me novamente na infância. Calço os meus tamanquinhos, visto as minhas calças curtas, arranjo-me às pressas com a má vontade dos garotos incorrigíveis e vejo-me outra vez diante da mesma sinhá, que me olha com indulgência através de sua tristeza de virgem desamada, e repito apontando as letras da cartilha. A, B, C, D, E. Ah, meu Deus, estou aprendendo agora os luminosos alfabetos que os teus dedos imensos escreveram com giz de ouro resplandecente nos livros da natureza. Faze-me novamente menino para compreender a lição que me ensinas. Sei hoje, relendo os capítulos da tua glória, porque vicejam na terra os cardos e os jasmineiros, os cedros e as ervas, porque vivem os bons e os maus, recebendo numa atividade promíscua os benefícios da tua casa. Não trago do mundo, Senhor, nenhuma oferenda para a tua grandeza. Não possuo senão o coração exausto de sentir e bater como um vaso de iniquidades. Mas no dia em que te lembrares do mísero pecador que te contempla no teu doce mistério, como lâmpada de luz eterna, em torno da qual bailam os sóis, como pirilampos acesos dentro da noite, fecha os teus olhos misericordiosos para as minhas fraquezas e deixa cair nesse vaso imundo uma raiz de açucenas. Então, Senhor, como já pudeste, lume nos meus olhos que ainda choram, plantarás o lírio da paz no meu coração que ainda sofre e ainda ama. Humberto de Campos, recebida em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 27 de março de 1935. Quase 100 anos. Carta aos que ficam. No antigo Paço da Boa Vista, nas audiências dos sábados, quando recebia toda a gente, atendeu Dom Pedro II a um negro velho, de carapinha branca, e em cujo rosto, enrugado pelo frio de muitos invernos, se descobria o sinal de muitas penas e muitos maus tratos. Ah, meu senhor grande, exclamou o infeliz, como é duro ser escravo. O magnânimo imperador encarou suas mãos cansadas no leme da direção do povo e aquelas outras engelhadas na excrescência dos calos adquiridos na rude tarefa das senzalas, e tranquilizando-o comovido. Ó, meu filho, tem paciência, também sou escravo dos meus deveres e eles são bem pesados. Teus infortúnios vão diminuir, e mandou libertar o preto. Mais tarde, nos primeiros tempos do seu desterro, o bondoso monarca, a bordo do Alagoas, recebeu a visita do seu ex-ministro. As primeiras interpelações de Ouro Preto, respondeu-lhe o grande zelado. Em suma, estou satisfeito e tranquilo. E, aludindo à sua expatriação,
É a minha carta de alforria. Agora posso ir onde quero. A coroa era pesada demais para a cabeça do monarca republicano. Aos que perguntaram no mundo sobre a minha posição em face da morte, direi que ele teve para mim a fulguração de um 13 de maio para os filhos de Angola. A morte não veio buscar minha alma, quando esta se comprazia nas redes douradas da ilusão. A sua tesoura não me cortou fios da mocidade e de sonho, porque eu não possuía senão neves brancas à espera do sol para se desfazerem. O gelo dos meus desenganos necessitava desse calor de realidade que a morte espalha no caminho em que passa com a sua foice derrubadora. Resisti, porém, ao seu cerco como Aquiles no heroísmo indomável de quem vê a destruição de suas muralhas e redutos. Na minha trincheira de sacos de água quente, eu a vi chegar quase todos os dias. Mirava-me nas pupilas chamejantes dos seus olhos, pendendo-lhe complacência, e ela me sorria consoladora nas suas promessas. Eu não podia, porém, adivinhar o seu fundo mistério, porque a dúvida obsidiava meu espírito, enrodilhando-se no meu raciocínio como tentáculos de um polvo. E, na alegria bárbara, sentia-me encurralado no sofrimento como um lutador romano aureolado de rosas. Triunfava da morte e, como Ajax, recolhia as últimas esperanças no rochedo da minha dor, desafiando o tridente dos deuses. A minha excessiva vigilância trouxe-me a insônia que arruinou a tranquilidade dos meus últimos dias. Perseguido pela surdez, já os meus olhos se apagavam como as derradeiras luzes de um navio sussurrando em mar encapelado no silêncio da noite. Sombra, movendo-se dentro das sombras, não me acovardei diante do abismo. Sem esmorecimentos, atirei-me ao combate, não para repelir mouros na costa, mas para erguer muito alto o coração, retalhado nas pedras do caminho como um livro de experiências para os que vinham depois dos meus passos, ou como a réstia luminosa que os faroleiros desabotoam na superfície das águas, prevenindo os incautos dos perigos das sirtes traiçoeiras do oceano. Muitos me supuseram corroído da lepra e da vermina, como se fosse Bento de Labre. Raspando-me com a escudela de Jó, eu, porém, estava apenas refletindo a claridade das estrelas do meu imenso crepúsculo. Quando me encontrava nessa faina de semear a resignação, a primeira e última flor dos que atravessam o deserto das incertezas da vida, a morte abeirou-se do meu leito, devagarinho, como alguém que temesse acordar um menino doente. Esperou que tapassem com anestesia todas as janelas e interstícios dos meus sentimentos. E quando o caos mais absoluto no meu cérebro, zás, cortou as algemas e que me conservava retido por amor aos outros condenados, irmãos meus, reclusos no calabouço da vida. Adormeci nos seus braços como um ébrio nas mãos de uma deusa. Despertando dessa letargia momentânea, compreendi a realidade da vida, que eu negara além dos ossos que se enfeitam com os escravos rubros da carne. Humberto, Humberto, exclamou uma voz longínqua, recebe os que te enviaram da terra. Arregalei os olhos com horror e com enfado. Não quero saber de panegíricos e agora não me interessam as sessões necrológicas dos jornais. Enganaste, repetiu, as homenagens da convenção não se equilibram até aqui. A hipocrisia é como certos micróbios de vida muito efêmera. Toma as preces que se elevaram por ti a Deus, dos peitos sufocados, onde penetraste com as tuas exortações e conselhos. O sofrimento retornou sobre o teu coração um cântaro de mel. Vi descer de um ponto indeterminado do espaço, braçadas de flores inebriantes como se fossem feitas de neblina resplandecente,
e escutei envolvendo o meu nome pobre, orações tecidas com suavidade e doçura. Eu não vira o céu e a sua corte de bem-aventurados, mas Deus receberia aquelas deprecações no seu sólio de estrelas encantadas, como a história simbólica do catolicismo se perfuma na onda envolvente dos aromas de um turíbulo. Nossa Senhora deveria ouvi-las no seu trono de jasmins, bordados de ouro, contornado dos anjos que eternizam a sua glória. Aspirei com força aqueles perfumes, pude locomover-me para investigar o reino das sobras, onde penso sem miolos na cabeça, amava e ainda sofria, reconhecendo-me no pórtico de uma nova luta. Encontrei alguns amigos a quem apertei fraternalmente as mãos e voltei cá. Voltei para falar com os humildes e infortunados, confundidos na poeira da estrada de suas existências, como frangalhos de papel rodopiando ao vento. Voltei para dizer aos que não pude interpretar no meu ceticismo de sofredor: não sois os candidatos ao casarão da Praia Vermelha, hospício nacional. Plantai, pois, nas almas a palmeira da esperança. Mais tarde ela descobrirá sobre as vossas cabeças encanecidas os seus leques enseivados e verdes. E posso acrescentar, como neto de Marco Aurélio, no tocante à morte que me arrebatou da prisão no nevoenta da terra: é a minha carta de alforria. Agora posso ir onde quero. Os amargores do mundo eram pesados demais para o meu coração. Humberto de Campos, recebido em Pedro Leopoldo em 28 de março de 1935. Vou encerrando a primeira parte aqui, logo mais posto a segunda parte. Até a próxima.